Continuando o estudo das garantias bancárias, vamos agora ver as garantias reais, aquelas que são baseadas em um bem. Temos a hipoteca, o penhor e a alienação fiduciária. A hipoteca, ela é basicamente uma garantia baseada em bens imóveis. Mas não só exatamente bens imóveis. A hipoteca pode ser de imóveis, dos acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. Então, aquela cobertura, aquela benfeitoria que até poderia ser retirada, mas se está no imóvel, ela pode também ser hipotecada junto com o imóvel. O domínio direto e o domínio útil. E aí, um conceito importante. A hipoteca não se estende apenas ao imóvel. Ela também se estende aos direitos que incidem sobre o imóvel. Você pode hipotecar um direito relacionado a um imóvel. O domínio útil e o domínio direto são direitos relacionados a um imóvel. Ambos relacionados a um imóvel que foi dado em usufruto. Esse usufruto tem que estar registrado. O domínio direto é a chamada nua propriedade, ou seja, é a propriedade sobre um bem que foi dado em usufruto. Quando um bem, um imóvel é dado em usufruto, o doador não perdeu a propriedade, perdeu o uso. Então, disse que a propriedade dele ficou nua, é nua a propriedade. Mas ele tem um direito, o chamado domínio direto, e esse direito é hipotecável. Da mesma forma, o usufrutuário, aquele que recebeu o imóvel em doação de usufruto, possui um domínio útil, uma posse. E esse direito de domínio útil também é hipotecável. Além disso, podem ser hipotecados as estradas de ferro, as minas e pedreiras, independentemente do solo onde se acham. E aí é necessário também precisar um conceito. O solo é uma coisa, o que está acima do solo é outra e o que está abaixo do solo é outra. Por isso é que quando se fala de minas e pedreiras, minas estão abaixo do solo, pedreiras acima do solo. Pode-se hipotecar a pedreira independente do solo. Pode-se hipotecar a mina independente do solo. Os navios e as aeronaves, aí é uma exceção da ideia geral de hipoteca, que nós estamos vendo, e vamos ver ainda mais alguns, que a ideia geral de hipoteca é sobre imóveis e sobre direitos relacionados aos imóveis. Entretanto, navios e aeronaves podem ser hipotecados. Ora, mas um navio, um avião, se move. Mas ele é equiparado a um imóvel, porque o navio, a embarcação, obrigatoriamente tem uma matrícula na capitania dos portos. E essa matrícula vincula a embarcação a um embarcadouro. Então é como se fosse um endereço. Da mesma maneira, a aeronave, avião, helicóptero, tem um registro na aviação civil ou na aeronáutica. E esse registro vincula aquela aeronave a um hangar, também é um endereço. Por conta disso, navios e aeronaves são equiparados a imóveis, embora se movam, e, portanto, podem ser objeto de hipoteca. O direito de uso especial para fins de moradia e o direito real de uso são direitos de uso de bens imóveis públicos. O direito de uso especial para fins de moradia é da ocupação de um imóvel público para moradia, e o direito real de uso é o direito real
de uso de terrenos da Marinha. Esse direito também são hipotecáveis. E temos a chamada propriedade superficiária. A propriedade superficiária volta àquilo que tínhamos comentado. O solo é uma coisa, o que está acima do solo é outra. Então, quando é que existe a propriedade superficiária? É quando alguém recebe um terreno em doação e constrói em cima do terreno. Ele é proprietário da construção, mas não é proprietário do terreno. Porque o terreno está em usufruto, em doação, mas não foi transferida à propriedade. Então ele só tem a propriedade da superfície, do que está acima do solo, não tem a propriedade do solo, mas tem a propriedade do imóvel, da construção. E esse direito sobre a construção também é hipotecável. A hipoteca tem que ser registrada, porque senão ela não vale contra terceiros. Como é que um terceiro que vai adquirir um imóvel vai saber que esse imóvel está hipotecado se essa hipoteca não for registrada? Então o registro é obrigatório para que a hipoteca possa valer contra um terceiro que venha a adquirir o imóvel. O imóvel pode ser negociado com cláusula de hipoteca, mas a hipoteca continuará valendo contra o novo adquirente. Podem haver várias hipotecas sobre o mesmo imóvel. O Código Civil admite isso. Todas terão que ser registradas no domicílio do imóvel. E o que caracteriza a hipoteca é que a posse é do devedor e a propriedade também é do devedor. O imóvel continua sendo do devedor, daquele que está utilizando. Embora ele esteja gravado com aquela hipoteca, mas o imóvel continua sendo de propriedade do devedor. Por isso, a hipoteca é uma modalidade que está caindo de uso no financiamento imobiliário, porque como a propriedade continua sendo do devedor, se ele parar de pagar as prestações, para ser executada, tem que ser judicialmente e ele tem que ser notificado previamente. E essa notificação tem que ser pessoal. Só após a terceira tentativa é que pode ser notificado por edital. Então a execução de uma dívida com garantia de hipoteca tende a ser mais demorada. Por isso, os bancos, quando só existia essa modalidade para financiamento de imóveis, os bancos resistiam ao financiamento imobiliário. Mas, a partir de 1997, passou a existir também a alienação fiduciária para bens imóveis. A alienação fiduciária já existia anteriormente, mas apenas para bens móveis. A partir de 1997, com a criação do sistema financeiro imobiliário, que ele é alternativo ao sistema financeiro da habitação, que é o tradicional. Então, a partir desta data, passou a também existir a alienação fiduciária de bens imóveis. Alienação fiduciária vem do termo fidúcia, que significa confiança. Então, na alienação fiduciária, o devedor transfere a propriedade do bem para o credor, em confiança mútua. O credor confia que as prestações da dívida serão pagas. E o devedor confia que, ao final, na quitação da dívida, o bem será devolvido para o seu proprietário original. Então, na alienação fiduciária, a posse é do devedor. É o devedor que mora no imóvel. É o devedor que dirige o automóvel, porque a alienação fiduciária já é tradicional com bens móveis, como automóveis, motocicletas. A posse é do devedor, mas a propriedade
propriedade foi do devedor que transferiu para o credor. Com essa transferência para o credor, a execução tornou-se muito mais ágil. No caso de alienação fiduciária de bens imóveis, havendo inadimplência, a execução é extrajudicial. A lei permite que a execução seja feita em cartório. No caso de um bem imóvel, por exemplo, um automóvel, a execução é judicial, mas é em rito sumário, é mandado de busca e apreensão, porque o banco é proprietário daquele automóvel, daquela motocicleta, daquele bem. O possuidor que financiou não está pagando a prestação, o banco toma de volta. Em qualquer situação, tanto na hipoteca quanto na alienação fiduciária, o bem retomado tem que ser vendido para a quitação da dívida. E aí há mais uma outra diferença fundamental entre as modalidades de hipoteca e de alienação fiduciária. Na hipoteca, havendo um leilão, a dívida é quitada. Mesmo que o valor de venda do bem não ultrapasse a dívida existente. Mesmo que o bem seja vendido por um valor menor que o valor da dívida, a dívida na hipoteca é quitada. Se o valor apurado em leilão for maior do que o valor da dívida, o devedor tem a sua dívida liquidada e tem direito a receber a diferença. Só que na alienação fiduciária, o leilão simplesmente não quita a dívida. A dívida na alienação fiduciária só será quitada se no leilão o bem for vendido por um valor maior ou igual ao da dívida. Na alienação fiduciária, se o bem for vendido em leilão por um valor inferior à dívida, o devedor fica sem o bem e continua com a dívida remanescente, que pode ser cobrada pela instituição financeira que concedeu aquele financiamento. E temos o penhor. O penhor é uma garantia de um bem móvel não perecível. O penhor civil é aquele que é monopólio da Caixa Econômica Federal. Hoje é um penhor de joias, mas já foi também penhor de mercadorias. Você coloca a joia na caixa e recebe um empréstimo. Se não pagar, a Caixa já está autorizada a vender a joia em leilão. E temos o penhor mercantil e também o penhor rural. No penhor mercantil e no penhor rural, a empresa, a pessoa jurídica, coloca em garantia, penhor mercantil, equipamentos. No penhor rural, gado, sementes, a colheita. Então há uma diferença entre o penhor civil e o penhor mercantil e rural. No penhor civil, a posse é do credor. A joia fica em poder da Caixa. Mas no penhor mercantil e no penhor rural, a posse continua com o devedor. É o empresário que ficará com aquela máquina que foi empenhada, ou o fazendeiro continuará tendo a posse, tomando conta do gado ou da plantação. Mas não pode ser vendido. Tanto a máquina no penhor mercantil quanto os sementes, gado ou plantação no penhor rural estão
indisponíveis porque estão vinculados àquela operação de crédito como garantia.